pagamento dos idosos e beneficiários pode ser interrompido após o INSS afirmar que o corte no orçamento implementado pelo governo ameaça serviços essenciais do órgão, como o processamento da folha. Em nota técnica enviada ao Ministério da Previdência Social, o órgão pede um reforço de 450 milhões em suas contas até o fim deste ano, além de um desbloqueio de mais 142 milhões e uma antecipação no limite de movimentação e o empenho de 217 milhões, totalizando 809 milhões de reais. Segundo o INSS, se o socorro orçamentário não ocorrer, o órgão não conseguirá arcar com os custos de serviços de teleatendimento de beneficiário e com o processamento de dados da folha de pagamento, além de inviabilizar um contrato com os Correios, que hoje atende parte das vítimas dos descontos legais em benefícios. Na última semana, o governo cortou 190 milhões do orçamento do INSS previstos para o serviço e reduziu os valores que o Instituto pode movimentar até o final do ano. Cristiano Beraldo, a situação envolvendo o INSS. Já uma fila gigantesca em relação ao INSS, pessoas que precisam dos benefícios, e geralmente pessoas mais pobres, precisam de BPC, precisam de auxílio-doença, aposentadoria, a viúva que precisa da pensão, não conseguem acessar o que tem direito e ainda há agora um corte milionário para o INSS. Cristiano Beraldo. É realmente assustador, porque nós estamos diante de um governo que tem criado sistematicamente programas sociais. Então, é o pé de meia, é o Vale Gás, é isso, é aquilo. Agora quer dar gratuidade no transporte público. Tudo isso o governo quer anunciar, quer fazer para agradar não brasileiros que com esses benefícios teriam condição de melhorar a sua vida, prosperar, avançar na escada de ascensão. Não, o governo anuncia isso com interesse puramente eleitoral, ao mesmo tempo que sequer tem dinheiro para honrar os compromissos do INSS, da aposentadoria das pessoas. Resumindo, o governo não cuida do que já tem, mas fica anunciando que vai dar mais coisas. Portanto, eu reforço um alerta que já fizemos aqui, eu sempre sou muito enfático nisso. Aos brasileiros e brasileiras que nos assistem, não apostem as suas fichas num futuro em que vocês vão contar com a aposentadoria do INSS para sobreviverem. Este plano não dará certo. O INSS brasileiro é absolutamente inviável. Aquelas pessoas que vão se aposentar daqui a 20, 30 anos, esqueçam, vocês não têm a menor chance de usufruírem daquilo que vocês vão contribuir. Vocês simplesmente estão dando dinheiro para tapar um gigantesco buraco que já existe hoje. O trabalho de vocês, o esforço de vocês valerá simplesmente para tentar viabilizar os atuais aposentados, mas na tua hora não haverá mais nada. Você, no momento em que você já estiver cansado de tanto trabalhar, que você estiver na esperança, na expectativa de uma aposentadoria tranquila, uma velhice tranquila, você vai se ver obrigado a trabalhar para sobreviver. Esse é o retrato de uma condução absolutamente irresponsável de algo tão delicado e importante como o sistema de aposentadoria de um país. A reforma da Previdência que houve ainda no início do governo Bolsonaro, essa reforma já se revelou completamente incapaz de solucionar para valer os verdadeiros problemas da Previdência brasileira. Portanto, saibam, o INSS serve para ser roubado por essas associações e sindicatos que tomam na mão grande bilhões de reais dos aposentados e para fazer esse aceno que o governo quer fazer de uma cesta gigantesca de benefícios que simplesmente o governo não terá condição de entregar. Enquanto isso, na CPMI do INSS, só corte para rede social e gritaria, Roberto Mota.
O microfone, Mota. Eu achei essa notícia curiosa, porque quando eu vi, eu pensei que a falta de recursos era para pagar os benefícios, ou seja, o INSS não tinha dinheiro para pagar as aposentadorias. E, na verdade, não é isso, né? Na verdade, o INSS está com medo de não ter dinheiro para pagar os serviços necessários para que possa ser feito o pagamento dos benefícios, como, por exemplo, o processamento de dados, que eu acho que deve ser, provavelmente, a parcela mais cara desses serviços, né? E eu confesso que eu fiquei sem entender muito bem essa questão, porque até onde eu sabia, a maior parte do processamento de dados do INSS é feito pela Dataprev, que também é uma empresa controlada pelo governo. Eu não sei se aí o INSS faz licitação para escolher quais são os serviços de processamento de dados mais baratos, né? Mas eu achei que esse era um aspecto dessa notícia que eu fiquei sem entender muito bem. Ô Luiz Felipe Dávila, só para deixar claro, falta aí o orçamento para, inclusive, servidores, né? Há esse risco aí, serviços necessários e que, por consequência, se a gente não tiver ali os serviços mais básicos sendo remunerados, por consequência, isso chega na ponta da linha, que é para o beneficiário, o usuário, né? Que é aquele que precisa do benefício e acaba entrando nessa fila aí que já é gigantesca do INSS. Agora o que chama muito a atenção, Dávila, é que a gente não vê fila da Receita Federal, né? Para cobrar o cidadão. Só tem fila para receber dinheiro do Estado. Para o Estado cobrar a gente, não tem fila do pente fino, não tem fila, né, da malha fina, aliás, não tem fila... Do imposto não tem fila, Dávila. Koba, veja que situação dramática. Primeiro, o governo faz força no Congresso e aprova uma PEC para dar calote em precatório. Depois, aumenta imposto. Este mês tivemos arrecadação recorde. Mês sobre mês, arrecadação recorde do governo. Ou seja, deveria ter mais dinheiro no caixa. Mas o que acontece? Esse dinheiro evapora como água numa tarde de verão. É uma coisa inacreditável. E onde é que esse dinheiro vai? Aí vai corrupção do INSS, vai rombo das estatais, vai mau funcionamento da máquina pública. A gente gasta bilhões de reais por ano com programas que não dão nenhum resultado, de programas que deviam ser fechados, eliminados, para que pudesse ter mais recursos para aqueles programas que dão resultado. Ou seja, a ausência de critério de gestão pública, corrupção desenfreada, gasto totalmente descontrolado, a dívida em relação ao PIB só cresce no Brasil, é a maior dívida em todos os países emergentes, e mesmo assim, tendo recorde sobre recorde, ou seja, estão metendo a mão no nosso bolso como nunca. Por isso que mostra essa arrecadação crescente. E aí não tem dinheiro para pagar a máquina pública. E o governo já admitiu que no ritmo do crescimento dessas despesas públicas, mesmo com recorde de cobrança de imposto e arrecadação, o Estado brasileiro vai estar quebrado em 2027. E aí não é só o sistema do INSS que não vai funcionar, é tudo, vai ser a paralisia da máquina pública. Nós vamos arrecadar 100% do que for tomado do nosso bolso vai ser para pagar a máquina pública. É uma vergonha, é um descalabro que está acontecendo e parece que ninguém fala nada. Acha que essa é uma conversa muito, sabe, de gente da direita. É de gente da direita que gosta desse negócio de equilíbrio de contas públicas. Isso aí não tem importância nenhuma para a vida das pessoas. Como não? Olha aí, não conseguem sequer pagar o sistema para rodar a folha de serviço no INSS. Amanhã vai dizer que você não pode receber o benefício, não é porque não tem dinheiro em caixa, é porque não conseguiu rodar a folha. E aí você não recebe benefício. É um absurdo o que está acontecendo. Esse descontrole da despesa pública. E, Koba, todos nós sabemos o que tem que fazer. Tem que atacar essa questão dos gastos obrigatórios com saúde e educação e tem que acabar com essa indexação do salário mínimo a todos os benefícios governamentais, que isso representa 60% do orçamento. Se não atacar esses dois problemas, não tem como equilibrar as contas do Estado. E o brasileiro
vai ser cada vez mais assaltado pelo Estado para pagar mais imposto para financiar esse Estado grande, ineficiente e corrupto. Beraldo, uma apuração do portal Poder 360 afirma que a fila do INSS quase que dobrou nesse governo do presidente Lula. Em janeiro de 2023, número de pedidos pendentes somavam 1.230.000 pedidos pendentes. E agora, em agosto de 2025, esse número chega a 2.630.000 pedidos pendentes, ou seja, há 2,6 milhões de pessoas que estão aguardando a avaliação do INSS para saber se vai receber ou não, quando é que vai receber uma pensão, um auxílio-doença, uma aposentadoria, um benefício social como o BPC, pessoas vivendo em situação de miserabilidade. É muito grande essa fila, né, Beraldo? Não, Koba, alguém acha isso razoável? Hoje, com absolutamente tudo digitalizado, alguém acha que realmente demora para que o governo, o INSS, saiba se aquela pessoa tem ou não tem direito a receber o benefício? 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas na fila. Isso é o sintoma daquilo que eu falei. O sistema absolutamente inviável já não mais dá conta de honrar os seus compromissos, as suas obrigações. E aí, Mota, eu queria destacar o seguinte: a notícia pode falar sobre essa falta de recursos para pagar o sistema, pagar o funcionário e tal, mas nós estamos falando como se fosse um carro onde você diz, não, o problema não é eu ter dinheiro para colocar gasolina no tanque, o problema é que eu não tenho dinheiro para trocar o pneu. Ou seja, não adianta de nada. Se você sequer está conseguindo pagar o sistema que processa o pagamento, que é a desculpa mais perfeita, porque com a quantidade de dinheiro que o INSS tem sob sua administração para a aposentadoria, num país que tem 15% de taxa de juros ao mês, façam o cálculo de quanto rende para o INSS cada dia que esse dinheiro fica parado, sem precisar ser repassado para os aposentados. Aí vem essa desculpa, não, veja, o problema é o sistema, nós não temos dinheiro para pagar o porteiro que abre o prédio onde a gente trabalha, nós não temos dinheiro para pagar a conta de luz, e aí vai nessa. E o aposentado, aquele que trabalhou contando com esse dinheiro, fica a ver navios sendo humilhado pelo governo brasileiro, que é absolutamente irresponsável e mentiroso na gestão da Previdência Social. Basta ver o que está acontecendo aí na CPMI, que investiga esses rombos bilionários, desvios bilionários das aposentadorias dos aposentados. É um grande circo, um circo onde só essa pequena cúpula que se beneficia da ineficiência do sistema de previdência é que dá risada. A gente fica aqui só chorando. Ô Mota, falando, né, no desvio das aposentadorias, no roubo, né, do INSS, havia uma expectativa de que isso pudesse ter um potencial maior para diminuir a popularidade do presidente, né? Mas mesmo com a CPMI agora, com algumas investigações, alguns mandados expedidos pelo próprio ministro André Mendonça no STF, parece que isso não atingiu o clamor público como poderia, o rombo e os desvios bilionários no INSS. Bom, eu sou muito cético quanto a essas medidas de popularidade, né, Copa? Feitas principalmente por esses institutos de pesquisa. É a minha visão de que a maioria dessas pesquisas tem um viés explícito ou implícito. Então, a minha medida de popularidade do governo é completamente diferente dessas pesquisas. Ao contrário do que a maioria delas diz, eu não vejo nenhuma recuperação. O que eu vejo na maioria das pessoas é uma profunda desilusão, é uma desesperança, um desânimo. As pessoas estão chegando ao ponto de dizer, olha, eu não vou nem mais gastar tempo me preocupando com isso. E essas narrativas que o governo vende, elas são confrontadas com a realidade que a gente comenta todo dia aqui. Praticamente cada dia é um escândalo novo,
um novo episódio de desperdício de dinheiro público, mas isso é a coisa mais antiga do Brasil, Koba. Se você pegar as notícias de 20 anos atrás e a gente comentar aqui como se fosse notícias de hoje, ninguém vai estranhar. É exatamente a mesma coisa. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é por que no Brasil se perpetua esse ciclo das mesmas práticas. Então, eu acho que o que acontece, se existe uma ausência de um impacto maior, talvez essa análise a gente possa fazer, é porque não há novidade nenhuma. Qual é a novidade em você ter políticos envolvidos em escândalo, desvio de dinheiro público e agora usando a própria política para encobrir aquilo que eles fizeram? A única novidade nesse escândalo do INSS, eu vou dizer, é que nunca, perdão pela minha repetição, mas nunca houve um escândalo tão escandaloso que é roubar dinheiro dos aposentados. Mas pode apostar, Koba, que esse pioneirismo não vai durar muito tempo. Daqui a poucos meses ou semanas, nós vamos estar aqui comentando um outro escândalo ainda mais escandaloso do que esse. Dávila, a gente teve o mensalão, o petrolão, no começo desse assunto do INSS, começou a se chamar até de aposentão, justamente com essa gravidade que realça aqui o Mota, que dessa vez não é uma estatal sendo roubada, ou não é o dinheiro ali do Poder Executivo para o bolso dos parlamentares em troca de voto, enfim, ideia de comprar apoio no Congresso. Dessa vez é de tirar dinheiro do povo mesmo, e na faixa dos bilhões. E de velhinho, velhinha, pessoas acamadas, doentes, às vezes até, né, precisando ali de R$1 a mais, R$1 a menos para um remédio controlado, enfim. E não teve, né, essa mesma adesão pública de indignação que a gente teve lá atrás em relação ao próprio petrolão e ao próprio mensalão também. É verdade, Koba. E isso entristece muito a gente, porque esta apatia da sociedade, essa resignação, parece que as pessoas não acreditam mais em nada. Então acontece um escândalo dessa magnitude e parece que não gera mais aquela indignação do passado, aquela vontade de ir às ruas. Porque olha só essa questão dos aposentados que você bem colocou. Vamos aos números. A estimativa é que foram descontados indevidamente, ou seja, roubados dos aposentados, entre 6 a 8 bilhões de reais. Mas esta é a pequena parte do problema, Koba. A maior parte foi o desconto dos consignados dos aposentados. Aí nós estamos falando que esse valor é em torno de 90 bilhões de reais. Então não é possível, todo mundo tem aposentados na família. Todo mundo teve alguém que foi vítima dessa trapaça organizada no INSS, com vários parceiros que estão na política, gente graúda, é uma sem vergonhice, sem limite, que se pegar o fio dessa meada aí, nós vamos chegar a figuras muito importantes da política brasileira. Então, mas as pessoas estão tão apáticas, omissas, anestesiadas com escândalos de corrupção, com desvio de dinheiro, com o Estado que não funciona e não presta serviço de qualidade, que assalta o nosso bolso todo dia, e parece que as pessoas estão assim, olha, não sei o que fazer, não tem mais o que fazer, eu desisto de lutar por um Brasil melhor e vou esperar aqui ver que a sorte aparece em 26 e se tem alguma chance de mudança. Mas as coisas não vão mudar se nós não agirmos como cidadãos participativos, com a nossa indignação, com o nosso protesto, com a nossa força de juntar forças com outras pessoas e entidades para combater isso que está acontecendo no Brasil. E, de novo aqui, a nossa imprensa é um desastre, está tratando essas coisas como um probleminha secundário. Raramente vemos bons editoriais denunciando, insistindo e não deixando esse assunto sair da manchete. Quando nós começamos a tratar desse assunto aqui, Koba, eu me lembro, vários ouvintes, telespectadores mandando notícia, com medo que esse assunto ia sair das manchetes rapidamente e as pessoas não iam ver a cor do dinheiro. Pois foi justamente isso que aconteceu. Agora, de vez em quando, esse vagalume volta aqui, acende uma luzinha, a gente volta a tratar do negócio de novo e daqui a pouco morre de novo e as pessoas continuam a não receber e não ver a cor
do dinheiro que foi roubado. Há uma normalização na opinião pública dos desvios do dinheiro público, da corrupção, Beraldo? O Brasil tem esse histórico, né? E eu vejo a população brasileira sempre muito conformada com esses absurdos, salvo alguns momentos históricos, como a gente viu ali no movimento crescente a partir de 2014, que foi turbinado pelas evidências que vinham da Operação Lava Jato. Aquilo começou a constituir um sentimento de absoluta ojeriza à política, um governo que se revelava extremamente incompetente, que colocou o Brasil numa posição de muita dificuldade. E aí o povo brasileiro resolveu ir às ruas para se manifestar, para expressar sua frustração, seu ódio. E aquilo levou ao impeachment da presidente da República, ou seja, a força da população unida nas ruas, ela está evidenciada num processo ali, que foi um processo que a gente pode até considerar o renascimento da direita brasileira pós-regime militar. Então, a gente tem tanto essa força da esquerda quanto essa força na direita, mas essa força não é exercida, especialmente pela direita, da forma como ela deveria ser. Já pela esquerda, que sempre foi muito aguerrida e organizada, seja lá, né, com pagamento de cachê, com distribuição de sanduíche de mortadela, seja lá como for, mas o fato é que as manifestações da esquerda sempre tiveram muita repercussão. Só que agora, depois do mensalão e depois do petrolão, a esquerda não tem mais moral para ir para a rua para protestar contra a corrupção. Ela vai protestar contra o outro, ela vai protestar contra a tal da extrema-direita, né, que agora tudo é extrema-direita, e vai lá para manter, no fundo, essa base de apoio ao presidente aquecida. Mas as manifestações pelas bandeiras certas do Brasil, contra a corrupção, a favor de um sistema educacional adequado, que prepare os nossos jovens, né? A gente tem as escolas cívico-militares aí que ainda estão sendo discutidas, coisas verdadeiramente importantes para o Brasil. Isso aí a gente vê que não tem mais tanto espaço na sociedade. E aí, quando a gente olha o histórico, eu sempre remeto ao fato de que a nação brasileira não nasce de baixo para cima, de uma mobilização popular, das pessoas dizendo basta à coroa, ao imperador e buscando a sua independência. A nação brasileira nasce a partir de um acordo das elites. Então é o filho do imperador que acorda uma grana para ser paga ao papai, e aí as elites brasileiras, os empresários que tinham interesse nessa relação com o imperador brasileiro, acertam essa independência do Brasil para que eles continuassem mandando. E a população ficou assistindo. Aí alguns vão dizer, não, mas teve uma manifestação aqui, teve uma briga ali, mas uma coisa absolutamente mínima e incapaz de formar um caráter da civilização brasileira. Portanto, nós somos essa população, não somos pacíficos, nós somos conformados. Há uma gigantesca diferença entre uma coisa e outra, e é em razão desse nosso comportamento que políticos como essas dinastias que estão roubando o Brasil há décadas se sentem tão à vontade de passar o feudo da roubalheira de pai para filho, para neto, para sobrinho, para bisneto, por aí vai. Agora são 19h25, daqui a pouco tem notícia sobre a segurança pública aqui em São Paulo, mas isso é logo depois de um rápido intervalo comercial, não sai daí, a gente já volta.